Você entra numa roda de samba. Ninguém te nota. A conversa continua como se você fosse invisível. Você tenta falar, alguém te corta no meio da frase. Você dá uma ideia. Daqui a pouco, um outro chega, repete a mesma coisa e todo mundo aplaude. Maquiavel sacava tudo sobre isso. E não tem nada a ver com jeito que cativa, nem confiança de fachada. Tem a ver com axé, com energia. E você está desperdiçando a sua a cada segundo que passa sem ser notado. Nos próximos minutos, eu vou te revelar o que Maquiavel descobriu sobre o axé pessoal, essa presença energética que a ciência do cérebro, em 2024, finalmente validou com estudos de neurociência e rastreamento ocular. Você vai entender por que uns chegam e comandam uma roda sem abrir a boca, enquanto você precisa gritar para ser ouvido. Vai aprender os 3 pilares da força da presença, que transformam invisibilidade em magnetismo automático. E vai descobrir o protocolo maquiavélico, passo a passo, para recalibrar sua presença em 30 dias. Se você está cansado de ser ignorado, interrompido ou tratado como um encosto de cadeira, isso aqui vai mudar o jogo pra valer, porque o problema não é ser tímido ou quieto. O problema é que você está espalhando seu axé para todo lado. E Maquiavel já dizia: quem não controla sua energia, não controla nada. Deixa eu te mostrar uma parada brutal que a psicologia em 2024 confirmou. Uns pesquisadores pegaram a tecnologia de rastreamento ocular, aquela que mostra exatamente para onde seus olhos vão, e descobriram um padrão devastador. Quando a galera entra numa sala, os olhos dos outros grudam automaticamente em certas pessoas e simplesmente ignoram outras, como se você fosse um móvel, uma parede, ar. E não é sobre beleza, não é sobre roupa de marca, não é sobre ser extrovertido ou falar alto. É sobre uma coisa que os caras chamaram de presença energética. E quando eles mediram os sinais corporais da galera invisível versus a galera magnética, acharam umas diferenças absurdas. A galera invisível dispersava energia, movimentos nervosos, olhar fugidio, postura caída, gesticulação exagerada. A galera magnética condensava energia, economia de movimento, olhar firme, postura expansiva e imobilidade calculada. Maquiavel sacou tudo isso 500 anos antes da ciência, lá em Salvador. Ele viu Jorge Amado entrar num terreiro cheio de políticos, artistas e intelectuais. Jorge não era o mais alto, não era o mais bonito, não falava mais alto que ninguém. Mas quando Jorge entrava, os atabaques silenciavam. As pessoas se surpreendiam. O terreiro inteiro se reconfigurava ao redor dele. Axé puro, energia magnética. E Maquiavel, sendo Maquiavel, não romantizou a parada como dom divino ou presença mística. Ele dissecou friamente, observou os padrões, estudou as mecânicas e descobriu uma coisa que vai contra tudo que os coaches motivacionais te ensinam. Você é invisível porque força a barra demais. Pensa comigo, quando você sente que não está sendo respeitado, o que você faz? Tenta compensar, fala mais, gesticula mais, sorri mais, concorda mais, se justifica mais, explica mais. Energia se espalhando para todo lado como mangueira de bombeiro descontrolada. E quanto mais você dispersa, mais invisível você fica. Pesquisadores da USP publicaram em 2024 na Revista Brasileira de Psicologia um estudo revolucionário sobre expressão corporal e hierarquia. Eles descobriram que existem 2 tipos de poder: moral, que é o poder por admiração, e imposição, que é o poder pela força. E cada um tem sinais corporais completamente diferentes. A galera com moral expande o peito, postura erepa, mas relaxada, ocupa espaço vertical. A galera que se impõe expande os membros, invade o espaço pessoal, ocupa espaço horizontal. Mas os dois têm uma coisa em comum:
economia de energia, movimentos deliberados, nada nervoso, nada compensatório, nada disperso. E aqui está a primeira revelação brutal. Você não escolhe ter axé pessoal. Você para de desperdiçar o axé que já tem. Guarda isso, porque vai fazer sentido quando eu revelar o protocolo. Mas antes, eu preciso te mostrar por que esse conhecimento ficou misterioso de você a vida inteira. A sociedade precisa que você seja invisível. Pensa, se todo mundo dominasse a força da presença, ninguém seria manipulável, ninguém aceitaria migalhas, ninguém toleraria desrespeito. O sistema inteiro de hierarquias artificiais desmoronaria. Então te ensinaram desde pequeno a dispersar a energia. Seja humilde, não se destaque, não seja arrogante, sorria sempre, seja agradável, concorde, duvide de si mesmo. Maquiavel viu isso lá em Salvador. A congregação pregava humildade para o povo, enquanto os pastores desfilavam como imperadores. Pregavam pobreza espiritual, enquanto acumulavam ouro. Pregavam mansidão, enquanto conquistavam reinos. E o povo, treinado a treinar energia em devoção, culpa e autossacrifício, continuava controlável. Estudos de 2024 sobre invisibilidade social confirmaram: invisibilidade não é acidente, é mecanismo de controle social. Os grupos dominantes definem quem é visto e quem é ignorado, através de dinâmicas de poder sutis, mas mensuráveis. E a arma principal? Te fazer dispersar energia em busca de aprovação dos outros. Toda vez que você explica demais, você dispersa. Toda vez que você justifica suas escolhas para quem não vai vivê-las por você, você dispersa. Toda vez que você sorri nervoso buscando aprovação, você dispersa. E quanto mais você dispersa, mais invisível você se torna, mais controlável, mais descartável. Mas calma, porque a parte mais brutal vem agora. E é aqui que Maquiavel separou os estrategistas dos escravos. A ciência, em 2024, descobriu uma coisa que vai explodir sua cabeça. Pesquisadores confirmaram que a expressão corporal representa 93%. 93%! Suas palavras são 7%. Deixa isso entrar. Você pode ter os melhores argumentos, as melhores ideias, o melhor conteúdo. Mas se seus sinais energéticos gritam fraqueza, dispersão ou necessidade, você é invisível. E aqui está o paradoxo maquiavélico que muda tudo. Você não pode fingir energia condensada com técnicas superficiais de linguagem corporal. Seu corpo vai te trair. Porque energia condensada não é performance externa, é estado interno. Maquiavel escreveu nas Cartas Secretas de 1513 sobre uma coisa que ele chamava de separatione, separação estratégica. Internamente, você aceita a natureza brutal do jogo social. Externamente, você joga com maestria fria. Mas a chave é essa: a separação não é hipocrisia, é autocontrole absoluto. É saber que seu valor não depende da aprovação da roda. E quando você realmente internaliza isso, seu corpo relaxa, seus movimentos desaceleram, seu olhar firma, seu axé condensa. E aí a roda te vê. 3 figuras na história dominaram isso de forma diferente. Zé Pilintra condensava energia através de imobilidade prebatória. Ele chegava na roda e ficava parado, olhar fixo, postura imóvel. A malandragem nervosa dispersava energia ao redor dele enquanto Zé permanecia como pedra. Energia magnética, por contraste, intimidação silenciosa. Jorge Amado condensava energia através de atenção total. Quando conversava com você, o mundo desaparecia. Olhar direto, postura inclinada, foco absoluto. Você se sentia a pessoa mais importante da sala. E depois, ele se virava e dava a mesma atenção total para outra pessoa.
Energia magnética por presença, jeito que cativa direcionado. Marco Aurélio condensava energia através de desapego radical. Ele sabia que tudo é efêmero, poder, Glória, opinião alheia, tudo passageiro, como fumaça. Então, não havia urgência, não havia necessidade de provar nada. Movimentos econômicos, decisões calmas, respostas pausadas, energia magnética por indiferença estratégica, estoicismo aplicado. 3 abordagens diferentes, mesmo princípio. Energia condensada através de controle interno absoluto. E agora vem a segunda revelação, que a ciência de 2024 validou. Pesquisadores descobriram que postura natural, não forçada, correlaciona diretamente com traços de imposição, competitividade e até comportamento antissocial. Pessoas que naturalmente se posicionam com postura ereta, pescoço reto e corpo aberto exibem mais traços de personalidade associados com poder social. Mas aqui está o insight brutal. Postura não é causa, é sintoma. A causa é estado interno. Se você internamente se sente impotente, seu corpo colapsa automaticamente. Ombros curvam, pescoço dobra, peito afunda, espaço ocupado diminui, energia dispersa. Se você internamente se sente no controle, seu corpo expande energeticamente, postura ereta, peito aberto, espaço ocupado aumenta, energia condensa. Maquiavel confiava. Você não muda comportamento tentando controlar o corpo. Você muda o estado interno e o corpo segue. Força da presença primeiro, aparência depois. E é exatamente aqui que 99% das pessoas fracassam. Elas tentam técnicas de power pose sem mudar o estado interno. Elas tentam postura ereta enquanto internamente se sentem fraudulentas. Resultado: expressão corporal incongruente. Seu consciente tenta parecer confiante. Seu subconsciente vaza insegurança através de microexpressões, movimentos nervosos e tensão muscular. E as pessoas ao redor detectam a incongruência instantaneamente. Você não parece poderoso, você parece falso. 3 segundos. Estudos mostram que o cérebro humano forma impressões em 3 segundos. E essas impressões são baseadas 93% em sinais não verbais, que você não controla conscientemente. Respiração, dilatação de pupila, microexpressões faciais, tensão muscular, ritmo de piscada, tom de voz. Velocidade de fala. Você não pode hackear isso com técnicas motivacionais. Você precisa mudar o estado interno, e Maquiavel tinha um método para isso. Mas antes de eu revelar, preciso te mostrar algo que vai fazer você repensar tudo que coaches de desenvolvimento pessoal te venderam. Lembra do estudo de Power Pose que ficou famoso? Amy Cuddy, em 2010, mostrou que fazer poses expansivas por 2 minutos aumentava a testosterona e diminuía a cortisol, te fazendo sentir mais confiante. A internet explodiu. Todos começaram a fazer Power Pose antes de reuniões. E funcionava, certo? Errado! Estudos de replicação de 2024 falharam em confirmar as mudanças hormonais. Testosterona não aumenta magicamente, cortisol não cai só porque você ficou 2 minutos com as mãos na cintura. Mas aqui está o detalhe brutal que ninguém te contou. As poses ainda funcionam, não pelos hormônios, mas pela autopercepção. Quando você ocupa mais espaço fisicamente, seu cérebro recalibra sua percepção de controle e moral. Não é química, é cognitivo, e isso conecta direto com o que Maquiavel ensinava. A aparência muda a força da presença quando você internaliza a performance. Calma, porque aqui vem o método. Maquiavel nunca escreveu diretamente sobre energia, porque o conceito não existia no século XVI, mas ele escreveu extensivamente sobre controle, autocontrole, controle de impulsos, controle de expressão, controle de reação. E quando você junta tudo, emerge um protocolo claro.
Primeiro pilar, geometria corporal expansiva. Não é sobre forçar peito para fora ou ficar rígido, é sobre ocupar o espaço que é naturalmente seu, sem colapsar. Pesquisadores de 2024 confirmaram que expansividade física é o sinal mais confiável de imposição, processado pelo cérebro reptiliano antes mesmo de cognição consciente. Quando você ocupa espaço, cérebros ao redor categorizam você como ameaça, autoridade ou atenção. Protocolo: quando entrar numa sala, pause 1 segundo antes de se mover. Esse segundo recalibra seu sistema nervoso de reativo para deliberado. Depois, dê um passo calculado, sério, não rápido. Não nervoso. Calma, deliberado. Escolha seu ponto de ancoragem. Cadeira, posição em pé, canto da sala. Mova-se até lá com economia de energia. Plante-se. Postura neutra, mas expansiva. Ombros relaxados, mas não caídos. Peito aberto, mas não inflado. Pés firmes. Braços ao lado ou em posição de descanso assimétrico. Sérios, nunca cruzados defensivamente. E então fica ali, imóvel, confiante. 5 segundos de imobilidade completa enquanto a sala processa sua entrada. Isso parece simples, mas vai contra todo o seu condicionamento de dispersar energia imediatamente, em sorrisos, acenos, justificativas de por que você chegou ou movimentos nervosos. Resistir a isso é o teste. Se você consegue pausar, mover deliberadamente, ancorar e ficar imóvel por 5 segundos sem dispersar, você já mudou a dinâmica da sala. Segundo pilar: economia energética calculada. Pesquisas de 2024 sobre moral versus imposição mostraram algo fascinante. Imobilidade comunica imposição mais poderosamente que movimento. Cada movimento desnecessário é vazamento de energia. Pessoas invisíveis têm alta frequência de micromovimentos. Ajustar cabelo, mexer no celular, tocar no rosto, balançar perna, tamborilar dedos, mudar peso de pé constantemente, energia dispersando. Pessoas magnéticas têm baixa frequência de movimento, mas alta intencionalidade. Quando se movem, é calma. Quando ficam parados, é completo. Resultado: contraste energético. Quando todo mundo ao redor dispersa energia nervosamente e você permanece economicamente imóvel, você se torna o ponto focal visual automático. Protocolo: reduza seus movimentos em 60%. Literalmente. Se você normalmente gesticula 10 vezes por minuto, reduza para 4. Se você muda de posição 5 vezes, reduza para 2. Desacelere a velocidade de movimento em 40%. Se você normalmente pega um copo rapidamente, pegue deliberadamente. Se você vira a cabeça rápido quando alguém fala, vire devagar. Essa desaceleração faz 2 coisas. Externamente, comunica controle e ausência de nervosismo. Internamente, ativa seu córtex pré-frontal. Quando você desacelera movimentos conscientemente, você engaja funções executivas cerebrais, planejamento, autocontrole, regulação emocional. Você literalmente treina seu cérebro para desligar o modo reativo e ativar o modo estratégico. E Nicolau Maquiavel era mestre nisso. Nas descrições históricas, ele raramente gesticulava, falava pausadamente, movia-se com economia, observava mais do que performava. Energia condensada através de um controle físico absoluto. É como Zé Pilintra, malandro elegante, que observa cada movimento antes de agir. Mas tem um terceiro pilar que a maioria ignora, e é aqui que separamos o domínio real da performance superficial. Terceiro pilar: modulação vocal estratégica. Estudos de 2025 sobre voz e autoridade descobriram algo brutal. O tom da voz aumenta involuntariamente quando você está ansioso ou se sente menos imponente. É uma resposta automática do sistema nervoso simpático, e o cérebro reptiliano de quem te escuta detecta e categoriza você instantaneamente.
Voz aguda, menos ameaça, menos autoridade. SAD, menos atenção. Mas não é só o tom, é o ritmo. Pessoas invisíveis falam rápido, tentam encaixar tudo antes de serem interrompidas. Energia dispersa através das palavras. Pessoas magnéticas falam calma, pausam antes de responder. Não preenchem os silêncios com ou tipo ou sabe. Deixam o silêncio trabalhar. Maquiavel sabia que quem controla o ritmo da conversa, controla a conversa. Quando você fala rápido, você está reagindo. Quando você pausa antes de falar, você está calculando. E as pessoas sentem a diferença, subconscientemente. Protocolo. Reduza sua velocidade de fala em 30%. Literalmente. Literalmente. Conte mentalmente até 2 antes de responder qualquer pergunta. 2 segundos de pausa parecem uma eternidade quando você está acostumado a responder instantaneamente. Mas esses 2 segundos fazem 2 coisas. Externamente, comunicam que você não precisa provar nada rapidamente. Internamente, dão tempo para seu córtex pré-frontal processar e responder confidente estrategicamente, ao invés de reativamente. Abaixe seu tom em meio tom. Não force, apenas relaxe a garganta e fale do peito ao invés da garganta. Respiração diafragmática automática. Voz mais grave, confidente, naturalmente. E elimine os preenchedores verbais. Todo tipo, sabe, né? É vazamento de energia. Substitua por silêncio. No começo vai parecer desconfortável. Seu cérebro vai gritar para preencher o vazio. Resista. 2 segundos de silêncio têm mais poder que 10 segundos de palavras nervosas. E agora, junte os 3 pilares: geometria expansiva, economia de movimento, modulação vocal. Quando você entra numa sala, pausa, ancora, fica confidente e móvel. E quando finalmente fala, é devagar, pausado e confidente. O contraste com o resto da sala é brutal. Todo mundo dispersando, você condensando. Magnetismo automático. É como entrar num terreiro, sentir a força do axé e irradiar essa energia. Mas tem um segredo que Maquiavel escondeu até de Jorge Amado e poucos entenderam. Você não faz isso para impressionar os outros. Você faz isso para recalibrar a si mesmo. Neuroplasticidade. Estudos de 2024 mostram que o cérebro não distingue entre comportamento autêntico e comportamento performado depois de 21 a 66 dias de repetição. Os circuitos neurais se consolidam. O que era performance vira padrão. O que era estratégia vira identidade. Quando você treina geometria expansiva por 30 dias, seu corpo para de colapsar automaticamente. Quando você treina economia de movimento por 30 dias, seus micromovimentos nervosos desaparecem. Quando você treina modulação vocal por 30 dias, sua voz naturalmente desacelera e aprofunda. E aqui está a mágica brutal. Quando seu corpo muda, seu estado interno muda. A aparência reconstrói virtude. A separação maquiavélica colapsa. Você não está mais performando poder. Você condensou energia real. E a sala sente. Mas preciso te mostrar os erros fatais que vão sabotar tudo isso se você não prestar atenção. Erro 1. Tentar mudar tudo de uma vez. Seu sistema nervoso vai rejeitar mudança radical. Você volta aos padrões antigos em 48 horas. Maquiavel ensinava gradualismo estratégico. Semana 1, só geometria corporal. Semana 2, adiciona economia de movimento. Semana 3, adiciona modulação vocal. Semana 4, integra tudo. 30 dias, circuitos se consolidam. Erro 2, fazer isso apenas em situações importantes. Reuniões, entrevistas, encontros. Seu cérebro sabe que é performance. Incongruência.
Você precisa treinar em todo o contexto: supermercado, elevador, família, amigos, até sozinho. Quando vira padrão inconsciente, funciona quando você precisa. Erro 3. Esquecer que energia condensada atrai tanto admiração quanto hostilidade. Pessoas acostumadas com sua invisibilidade vão reagir quando você mudar. Alguns vão respeitar, outros vão atacar. Maquiavel alertava: mudança de status perturba hierarquias. Espere resistência, especialmente de quem se beneficiava da sua invisibilidade. Erro 4. Confundir energia condensada com arrogância ou frieza. Não é. Energia condensada é autocontrole. Você ainda pode ser caloroso, empático, presente, mas de forma direcionada, não dispersa. Jorge Amado era mestre nisso. Calor intenso, mas controlado. Não para todo mundo, não o tempo todo, estrategicamente. E agora, o insight final que muda tudo. Você vai encontrar contextos onde energia condensada não funciona. Ambientes que recompensam a dispersão, grupos que punem o controle, sistemas que exigem subordinação performática. E aqui está a escolha maquiavélica brutal. Você adapta taticamente ou muda de ambiente estrategicamente. Se você trabalha num lugar onde seu chefe precisa que você seja invisível para se sentir poderoso, você pode performar invisibilidade taticamente enquanto busca outro lugar. Maquiavel fez isso. Performou lealdade a Soderini enquanto cultivava conexões com os Médici. Quando Soderini caiu, Maquiavel tentou migrar. Não funcionou dessa vez. Ele foi exilado. Mas a estratégia era correta. Ele adaptou taticamente até ter a opção de mudar estrategicamente. Ou você pode escolher a agressiva, batalha, condensar energia, aceitar a hostilidade e forçar a reconfiguração da hierarquia. Zé Pilintra fez isso. Entrou em rodas de malandro e se recusou a dispersar energia. Alguns tentaram derrubá-lo, outros se submeteram. Estratégia mais arriscada, potencial de ganho maior, potencial de perda total também. Não existe resposta certa, existe contexto, recursos e temperamento. Maquiavel te dá as ferramentas, você escolhe como usar. Mas uma coisa é indiscutível: invisibilidade não é destino, é uma escolha inconsciente que você fez 1000 vezes por dia durante anos. Dispersar energia em busca de validação, colapsar a postura em submissão automática, acelerar a fala em ansiedade reativa. Você treinou a invisibilidade e pode treinar o oposto. Energia condensada é poder real, não porque impacta os outros, mas porque reconstrói você. Você acabou de descobrir o protocolo maquiavélico de energia condensada que a ciência de 2024 validou com ciência do cérebro, rastreamento ocular e estudos de imposição. 3 pilares: geometria expansiva, economia de movimento, modulação vocal. 30 dias de recalibração neural, protocolo completo. Poucos canais têm a coragem de mostrar isso sem romantizar como mágica de jeito que cativa ou energia mística, porque a verdade brutal é essa: você foi condicionado a dispersar energia para permanecer controlável, e reconquistar a condensação de axé pessoal é um ato de rebeldia contra hierarquias que dependem da sua invisibilidade. Cada vídeo assim vai contra o sistema de desenvolvimento pessoal, que quer vender você técnicas superficiais ao invés de autocontrole real. O Super Thanks ali embaixo não é só apoio financeiro, é você dizendo sim para mais conteúdo brutal, sem filtros motivacionais, focado em poder real através da ciência do cérebro aplicada e sabedoria maquiavélica. Quando você clica naquele coração dourado, você está financiando a desconstrução de narrativas que mantém você impotente. Você não é só espectador, você é alguém que cansou de ser invisível e está pronto para condensar energia sem pedir permissão. E agora, a transformação final. Deixa eu te dar um caso confiante de alguém que aplicou isso e o resultado foi brutal.
Ele tinha 32 anos, engenheiro numa empresa de tecnologia, competente, trabalhava bem, mas invisível. Reuniões onde ele dava ideias, ninguém reagia. Mesma ideia repetida por um colega extrovertido 5 minutos depois, todos adoravam. Promoções passavam por ele, aumentos mínimos. Ele existia, mas não era visto. Descobriu Maquiavel, estudou O Príncipe, leu as cartas de 1513, entendeu a energia condensada e decidiu aplicar o protocolo de 30 dias. Semana 1, geometria corporal. Ele começou calmando um segundo antes de entrar em qualquer sala. Casa, trabalho, café, supermercado. Depois, movia-se deliberadamente, escolhia um ponto de ancoragem, plantava-se, 5 segundos de imobilidade. No começo, horrível. Seu cérebro gritava para dispersar energia imediatamente. Sorrir, acenar, justificar. Ele resistiu. Apenas pausava, movia, ancorava, ficava imóvel. Primeira reunião aplicando isso? Surpresa! Silêncio quando ele entrou, literalmente. Conversas pausaram por 2 segundos, pessoas olharam, depois voltaram a falar. Mas o olharam, primeira vez em anos. Semana 2, economia de movimento. Reduziu micromovimentos em 60%. Parou de mexer no celular nervosamente. Parou de ajustar os óculos 5 vezes por minuto. Parou de tamborilar os dedos. Quando ficava parado, ficava completamente parado. Quando se movia, deliberadamente. Desacelerou a velocidade de movimento em 40%. Resultado? Começar 3 meses depois. Promoção! 6 meses depois, liderança de equipe. 1 ano depois, gerente sênior. Pessoas perguntavam o que mudou. Ele dizia, nada. E era verdade. A competência era a mesma. As ideias eram as mesmas. A energia que mudou. De dispersa para condensada. De invisível para magnético. Mas teve custo. 2 colegas que eram amigos se afastaram, não gostaram da mudança, sentiam que ele estava arrogante. Verdade, eles se beneficiavam da invisibilidade dele. Quando ele condensou energia, a hierarquia informal mudou. Eles perderam a posição relativa, reagiram com hostilidade. Ele aplicou Maquiavel, aceitou, não tentou reconquistar, não dispersou energia tentando provar que não mudou, apenas seguiu. Economia energética inclui economia de relações. Se alguém precisa da sua fraqueza para se sentir forte, não é aliado, é parasita. E aqui está a transformação real. Ele parou de se sentir impotente, parou de culpar o contexto, parou de reclamar, porque entendeu o princípio maquiavélico central. Você não controla a sala, mas controla a sua energia. E quando você domina o que está sob seu controle, o incontrolável para de te dominar. Isso não é motivação, é mecânica, neuroplasticidade, circuitos neurais, sinais corporais, dinâmicas de poder, protocolo de 30 dias, 3 pilares, geometria expansiva, economia de movimento, modulação vocal. Você treina a invisibilidade ou treina o magnetismo. A escolha é sua. Mas aqui está a verdade final, que Maquiavel nunca escreveu explicitamente porque era perigosa demais. Quando você condensa energia, você vira uma ameaça para quem depende de hierarquias baseadas em subordinação performática. Chefes inseguros, colegas medíocres, amigos parasitas, parceiros controladores, família manipuladora, um sistema inteiro que precisa que você permaneça pequeno, invisível e disperso. A energia condensada é uma declaração de independência, e a independência é punida antes de ser respeitada. Espere resistência, espere testes, espere que alguns tentem te forçar de volta à invisibilidade através de vergonha, isolamento ou ataque direto. Maquiavel enfrentou isso, foi torturado,
exilado, empobrecido, porque recusou dispersar energia em lealdade performática a um regime falido. Ele condensou, observou, escreveu e 500 anos depois, o príncipe ainda ensina o poder real, enquanto os nomes de quem o puniu viraram nota de rodapé. Você decide: invisibilidade confortável ou condensação perigosa? Validação externa ou controle interno? Dispersão reativa ou confiança estratégica da sua força? Impotência ou poder absoluto? Mas, atenção, não tome essa decisão movido pelo medo. Decida com clareza, com a visão expandida. Porque a invisibilidade também cobra um preço alto, só que esse preço vem em parcelas tão pequenas que você nem sente, até acordar perto dos 50 e perceber que nunca foi realmente visto, nunca foi respeitado como deveria, nunca exerceu poder de verdade, apenas existiu, como um fantasma na própria vida. Maquiavel te entrega a ferramenta, a ciência do cérebro valida, o protocolo funciona. Agora é hora da execução, sem desculpas. Comenta disperso se você reconhece que está esbanjando sua energia, jogando axé para tudo quanto é lado. Comenta condensado se você está pronto para recalibrar sua presença energética em 30 dias. E se eu fui agressivo demais ao dizer que a invisibilidade é uma escolha inconsciente, me refuta nos comentários. Mas traga sentimentos, não sentimentos. Porque Maquiavel não se importava com o que você sente sobre a verdade. Ele só se importava se você a usava ou a ignorava. Você não é invisível porque é tímido. Você é invisível porque dispersa sua energia vital. Controle o vazamento desse axé. Condense a sua presença. Domine a sala. Domine o terreiro. Sem pedir licença para ninguém. A hora é agora!